Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes, né? E os que nos acompanham pela internet. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A Casa do Caminho oferece palestras e passos todos os dias. Informações nós temos aí no mural e no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Inclusive dá para assistir as palestras ao vivo pela internet, ao vivo. Plantão de atendimento é feito sempre meia hora antes das palestras e o passe à distância é importante que nós tenhamos o cartãozinho. É difícil passar pelo plantão de orientações para pedir o cartão, porque ali vai o nome da pessoa, a intenção, e aí ao entrar para receber o passe, já recebe o passe à distância. Sexta-feira, às 20h05, grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Nós agradecemos a todos os que colaboram com as nossas cestas básicas para as 80 famílias cadastradas. E quem puder ajudar com alimentos não perecíveis, nós agradecemos. Para outubro, que já está no finalzinho, né? Nós vamos precisar de arroz, leite em pó, óleo, açúcar e macarrão. Nós agradecemos muito pelo auxílio de Deus. Depois, então, feitos os avisos. Lembrar, dia 6 ainda tem convites para a paeja. É paeja ou paeja? Paeja, né? É a paeja mineira. Tanto faz. Então tá bom. Então, nós agradecemos mais uma vez e, unindo os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que nós possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Nós vamos envolvendo o Washington com muito carinho, para que ele possa falar para nós sobre a morte não modifica ninguém. É um texto do livro Todos Precisam de Paz na Alma, de Raul Teixeira e Benedita Maria. Seja Boa tarde a todos. Esse tema é até interessante porque, segundo algumas tradições, né, dia 31, dia 1º, dia 2 de novembro, dia de finados, né, culto aos mortos, a morte sempre assustou e sempre fascinou os homens desde a antiguidade, né? Que os egípcios, quando você ia para o mundo dos mortos, o seu coração era pesado na balança de Oros, né? E se seu coração pesasse igual a uma pena, você entraria no reino superior. Se seu coração pesasse mais do que uma pena, você iria para as zonas inferiores, onde você ficaria em eterno sofrimento, né? Então, os seus atos iam dizer como você seria avaliado pelo Deus, né? Os romanos também tinham absorveram esse conhecimento, né? Essa forma de avaliar o homem como foi durante a sua vida, né? Então, quando ele chegava no Hades, então todos aqueles que eram bons guerreiros, que eram bons pais, que eram pessoas equilibradas, boas pessoas, iam para o Hades, e do Hades iam para os Campos Elíseos. E aqueles que não se
portasse de maneira condizente, que não fosse romano, que não fosse aquelas pessoas que fizessem coisas erradas iam para o Hades. Mas de todo jeito você tinha que passar pelo barqueiro, né? O Caronte, que era o barqueiro que levava para o mundo espiritual. E a igreja adotou essas posturas, né? Essas místicas a respeito da morte, né? A igreja católica adotou o inferno, o céu, o purgatório, conforme aqueles que seguiam os preceitos da igreja. Quem seguia os preceitos da igreja e fosse fiel àqueles ensinamentos da igreja, né? Não cometesse os pecados, não cometesse nenhum pecado mortal, nenhum pecado venial, seguisse fielmente os mandamentos da igreja, né? Então iriam para o céu. Aqueles que infelizmente não seguissem iam para o inferno, onde iam queimar no fogo eterno, né? Sofrendo, onde houver choro e ranger de dentes, o fogo eterno. E tinha aqueles que iam aguardar julgamento, aqueles que não foram nem bons nem maus, e precisavam colocar em algum lugar. Então criaram o tal do purgatório, né? Onde a pessoa... Não, é engraçado, você não fez mal, não fez o bem e vai ficar no purgatório. Purgatório é um lugar que você vai purgar, que você vai, né, passar a esperar o tempo até o dia do juízo final. Então essa imagem da morte nos assusta um pouco, né? Nós vemos aí nos filmes que aparece aquele esqueleto com a capa preta, uma foice, né? Que vem para ceifar, para levar. Outros pintam a morte como um rapaz bonito. Então, quer dizer, essa ideia de morte sempre fascinou, assustou, né, o homem desde do seu nascimento, né? Desde a sua, como se conhece, passou a se conhecer por homem. E é engraçado que algumas culturas comemoram a morte, fazem festas, que nem o México. No México comemora o Dia dos Mortos, fazem festa, sabe, levam comida oferecem comida para os ancestrais, aqueles que morreram. Algumas culturas indígenas também, né? No Japão comemora-se também a morte, quando a pessoa ela desencarna, que ela vai para outro mundo, fazem festa porque ela deixou de sofrer aqui, né? Eles choram quando nasce uma criança porque ela vai passar por sofrimento, mas ficam felizes quando vai embora para outro mundo. Por quê? Porque vai ser feliz, assim, calmo. Então, cada um tem um significado para a morte, né? Nós espíritas estamos aprendendo que a morte nada mais é do que a passagem do plano físico para o plano espiritual, né? E o que vai ditar a nossa tranquilidade nessa passagem é como nos portamos perante a vida, pelos atos praticados na nossa vida. O que você fez com a sua vida? O que você fez com essa dádiva que foi te apresentada, né? A gente faz até uma brincadeira, diz que tem um livrão, né, quando chega lá em cima, né, que vai prestar conta, tem um livrão que abre o livrão lá e tem tudo que você fez, o que você deixou de fazer no livro, né? Aí você, tem mais uma chancezinha? Não dá mais uma chance? Aí te dá todas as chances, né? O pai te dá a chance de você diminuir esse débito ou aumentar o débito, né? Vai depender muito das suas posturas, não é isso? Então, é engraçado que para nós ainda temos medo da morte, com certeza, né? Porque nós não sabemos o que nos espera do lado. Vamos trabalhar para ter uma morte mais tranquila, para ter uma passagem tranquila, né? Mas o que nos espera do lado de lá? O que nós fizemos em outras vidas, né? Porque aí você tem lembrança de tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, se aumentou o seu débito, se diminuiu o seu débito, né? Então é aí que é o negócio. Então fascina um pouco justamente isso. Diz que Deus que deu uma boa vida, né? Diz que Deus que também uma boa morte, né? Que você faça a passagem tranquila. E nós temos por hábito, né? Sempre quando perdemos um ente querido, ficamos chocados, né? Às vezes até questionamos, por que fulano, né? Fulano tão bom, fazia tudo, por que fulano? E aquele traço daquele cara chato que nunca faz nada, só atrapalha a vida dos outros, continua vivo aí fazendo coisa errada, fazendo arte e tal, e a pessoa boa desencarna. Nós sempre temos esse paradoxo, né? Quando perde, ainda graças a Deus que aquele tio chato desencarnou. Ufa! Menos mal, porque olha, ninguém merece. Então falamos isso aí. Ou então fala da sogra, então fala do genro, então fala da nora. Então sempre estamos reclamando de alguém, né? Então, e por outro lado também nós, né, sentimos aquele emocional. Quando você tem um carinho muito grande por uma pessoa, você fica abalado quando ela desencarna, né? Quando ela morre, desencarna, ela passa dessa por uma melhor, né? Ou não, vai depender
como eu já falei, do que você fez aqui em vida. Né? E o texto do Raul Teixeira nos chama justamente a atenção nisso aí. Por quê? Nós temos, perante o costumeiro choque emocional, que a morte nos impõe a todos, nós vamos avaliar como nós nos relacionamos com o morto, com aquele que entrou em óbito, aquele que morreu. Aí que você começa a avaliar. Né? Aí você começa a lembrar das coisas, quantas coisas boas ele fez. Nossa, fazia uns 10 anos que não via a pessoa, né? Aí fica sabendo, vai lá, nossa, era tão bom, quantas coisas boas ele fez. Ai, né? Nossa, é um exemplo de pessoa, é um marido exemplar, né? É uma mulher exemplar, nossa, é um filho, sabe? Então nós começamos a lembrar as coisas boas, né? Sempre lembrando das virtudes, tá? Mas por que nós não fizemos isso quando ele estava vivo? Por que nós ficamos 10, 15 anos sem ver a pessoa e só vamos vê-la quando está, né? Por que nós não procuramos a pessoa enquanto está viva? Para saber como está, pelo menos para dizer um alô, um parente que fica longe, né? Por que nós não fizemos isso enquanto estávamos em caminho com ele? Não é assim que começa a falar para a gente? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque enquanto era vivo, o cara era uma víbora, o cara era não sei o quê. Depois morreu, virou bom, ficou bonzinho. Tá? Então, nós ficamos nessa ambiguidade, nesse falso julgamento, né? Essa hipocrisia de ficar. Sabe, no interior, quando tem a figura da Maria Carpideira, não sei se você sabe o que é isso aí, Maria Carpideira. Sabe o que é Maria Carpideira? Aquelas mulheres que cobram para chorar no velório do cara. Ninguém gostava do cara, não ia ninguém no velório, só ia a Maria Capideira. E o padre, que era obrigado a fazer isso. Então elas ficavam lá de preto com o rosário chorando. Pagavam para chorar, porque nem ninguém, isso aí é elas. Né? E o pessoal para levar. Aí que, então eram as choradeiras profissionais. Morria alguém, lá ia elas. E assim. Você vê como é que a pessoa era bem querida. Em vida, depois que morreu, graças a Deus aquele traço foi embora. Então, nós temos esse costume, né, de avaliar as pessoas. Assim, mas vamos fazer um inventário de coisas boas que essa pessoa fez. Quantas coisas boas ela fez? Quantas coisas não tão boas ela também fez? Né? Vamos avaliar todo. Se nós temos diferença com a pessoa, vamos nos acertar com ela. Se ela não quiser, é problema dela, mas você buscar fazer o acerto e tal, para que você possa ficar o quê? Em paz com você, em paz. Se ele não te perdoa, aí o problema é dele. Você buscou reparar isso aí, enquanto você está em caminho com ele. Porque depois que ele desencarnou e você não conseguiu fazer os acertos, vai vir a cobrança em cima de você, não é isso? Porque a morte não modifica ninguém. Então a pessoa que era ruim aqui, se ela desencarnou, dependendo de como for a situação, ela vai ser seu obsessor por um bom tempo. Vai continuar procurando você para te espizinhar, para fazer as maldades com você, seu inimigo. Porque vocês não se acertaram. Nós temos na literatura vários casos que aconteceram de obsessores que levam as pessoas, que ficam anos e anos apertando a pessoa, causando sofrimento, e você não sabe por quê. São inimigos por causa de paixões, são filhos que brigam com os pais, mães, sabe? Então, a morte, ela não modifica. Você tem que trabalhar isso em vida, para que você tenha uma morte mais tranquila, tenha um desencarne tranquilo, para que você possa chegar e avaliar, falar, puxa vida, realmente eu aproveitei. Né? A hora que abrir o livrão lá das coisas boas, você vê, ó, o débito diminuiu, tá menorzinho. Vamos trabalhar para isso. Né? Porque tem gente que pensa, bom, eu vou morrer mesmo? Então, se dane, né? Já que eu vou morrer, continuo fazendo o que eu vou fazer. Eu vou para o inferno mesmo, já me condenar para o inferno. Para que eu vou me preocupar em mudar minha postura? Não, quando eu fazer o que eu quero, eu vou para o inferno mesmo. Estou condenado. Então, tem gente que não está nem aí. Tanto faz morrer quando não morrer. Agora, quando você passa para o outro lado, que você toma consciência, aí você vai chorar. Aí que entra o ranger, o sofrer, né? O choro, o ranger de dentes. Aí que você vê o sofrimento. Poxa, quanto tempo eu perdi, né? Por que não aproveitou enquanto estava aqui? Aqui é a escola, aqui é o local de aprendizado, aqui onde você realiza as mudanças, aqui que você modifica a sua postura perante a vida.
Jesus norteava a alma humana para que se reconciliasse com os companheiros de jornada. Ele falava isso para a gente. Quantas vezes, ele, além de falar, ele praticava isso? Quando ele foi preso no Monte das Oliveiras, e Pedro decepou a orelha, dizem que decepou a orelha do soldado com a espada, ele falou, aquieta a tua espada, ele está certo, está cumprindo o dever dele. Foi lá e reparou a orelha do... Em nenhum momento ele demonstrou ódio, raiva, rancor, não. Ele temeu, até ele temeu a morte. Pai, afasta de mim esse cálice. Até ele. Mas mesmo assim, sempre teve uma palavra de afeto para todos aqueles, indistintamente. Ele fez as pazes com todos. Ele se encarnou. Porque a missão dele aqui completou. E olha que foi um trabalho grandiosíssimo para que ele aqui retornasse e nos ensinasse. Né? Foi preciso expurgar milhões de seres que estavam aí para poder realizar o que tinha que realizar aqui. Olha o trabalho que foi feito, que ele fez, né? E ele pregava justamente isso. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás em caminho com ele. Busca a paz de espírito. Porque a pior coisa que tem, gente, é a pessoa desencarnando e você ficar com o remorso que chama, né? Remorso. Ai, meu Deus, porque... Ai, e agora? Como é que... Puxa vida. Ai, eu podia ter feito diferente. Ai, eu podia ter feito... Por que não fez? Porque em vez de ficar jogando velho, resmungando, não foi lá e não fez. Depois que morreu, né, que o defunto está lá, o de cujos, aí você vai chorar, vai querer fazer as coisas. Né? Então, sabe, às vezes você fica 20, 30 anos sem ver a pessoa, sem ver seu pai, sua mãe, lá e tal. Aí quando morre, aí, ai, meu pai, minha mãe. Ué, por que você não foi ver seu pai e sua mãe quando você estava vivo, enquanto você estava aí? Por causa do seu orgulho, da sua vaidade, que impediu você de fazer isso aí. De buscar a reconciliação no ambiente familiar ou com aqueles que convivem com você. Nós somos orgulhosos nesse ponto. Orgulho, vaidade, arrogância, ignorância. Não é? Nós não temos ainda isso. Então é aqui que nós temos que mudar. É aqui, nesse plano, que nós temos que mudar isso aí. Não estamos juntos por acaso. Você não está naquela família por acaso. Você precisava estar naquela família. E aqueles que compõem a sua família precisavam estar nessa família. É uma forma de você fazer o quê? De aparar essas arestas, se modificar, né? Acertar as diferenças, viver em harmonia. É isso que é o reconciliar com o teu inimigo. O teu inimigo não é só aqui, mas inimigo que vem de outras vidas. É você aprender a ter a paciência, que é difícil, ninguém é santo. Né? A gente perde as estribeiras, todo mundo perde as estribeiras em determinados momentos, né? Depois fica se arrependendo e tal. Bem, mas não faça mais. Não faça mais. Então, o Raul Teixeira, ele deixa bem claro, né, que nós temos os momentos bons, os momentos ruins, mas que nós não podemos ficar só nesses momentos ruins. Nós temos que modificá-los. Porque depois que você desencarnou, você tem que esperar uma outra oportunidade. Quantos milhões de espíritos estão esperando a oportunidade de reencarnar? Bilhões, né, de espíritos de reencarnar aqui. Dizem que nós somos 6, 7 bilhões de habitantes aqui na Terra, né? Tem o dobro, tem quase 14 bilhões de espíritos esperando a oportunidade de aqui reencarnar. Porque é aqui que você muda. É aqui que você se modifica. É aqui que você resgata. Entendeu? Então, às vezes demora. E a Terra está passando por uma transformação. Se nós repararmos, está passando por transformações. Está modificando. Em breve, um futuro próximo, ela deixará de ser um mundo de expiações e provas. E aí nós vamos ter que procurar vaga em outro lugar, né? Aqueles que não se modificarem, né? Tem que procurar vaga em outro lugar. Em outro planeta no mesmo nível da Terra. Com outras situações. Talvez até piores do que essa. Então, vamos aproveitar a oportunidade, né? Se modificar agora, mudar sua postura em vida. Cada um cria no além o que aqui. Então você vai encontrar no além o que você plantou aqui. Todas as suas inimizades, todos aqueles seus inimigos que desencarnaram estão te esperando, só coçando a mão. A hora que você desencarnou, né? Opa! Venha!
Nós vimos aí, às vezes o cinema mostra, né? Aquele filme O Gosto lá, mostrou lá, né? O cara lá, os irmãozinhos da sua, arrastando e tal. É assim, as nossas ligações são feitas aqui. Estamos em constante intercâmbio com os companheiros do plano espiritual. Aqueles que são simpáticos se atraem. Né? Então, o que você vai fazer da tua vida? Como é que você vai se portar na sua vida? O que você vai fazer? O que você vai trabalhar em você para modificar essa postura perante a sua vida? É sempre lembrando, Deus está no comando, Deus está sempre nos ajudando. Ele manda os seus emissários. Né? Uma vez ou outra manda um emissário aqui na terra, alguém para trazer uma boa lição para a gente, para nos puxar a orelha, e são incompreendidos, né? São perseguidos. Né? Então, as oportunidades estão todas aí, aparecem todas. Todos os dias nós temos chance de repararmos, de buscarmos, de mudança. Né? Temos literatura, temos escrito, temos exemplos de pessoas que... Né? E nós ainda continuamos do mesmo jeitinho, nos acomodamos, deixamos para lá. Amanhã eu faço, né? Ou amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Gente, tem uma... Eu não lembro onde eu li, que a morte veio buscar um milionário. Muito rico, muito abastado, só que muito egoísta, muito... Né? Largou a família, não dá atenção para a família. Aí um dia a morte veio buscar ele, né? Ô fulano, bora, tá na hora. Mas já? Mas escuta, será que você não pode dar um tempinho só para mim acertar algumas coisas que ficaram para trás, para poder ir sossegado? Né? Ela falou, tá bom, você tem mais um mês, daqui a um mês eu volto. E nesse mês ele fez as pazes com todo mundo, com a família, com os amigos, distribuiu a fortuna, arrumou tudo que tinha que arrumar, deixou todo mundo bem. Um mês certinho, ele estava na casa dele, aí chegou a morte. Ele falou assim, pronto, agora eu posso ir embora, já fiz tudo que tinha que fazer. Aí a morte falou para ele, puxa vida, você me surpreendeu. E por causa da sua mudança, você ganhou mais 10 anos de vida na Terra. Daqui a 10 anos eu volto para te levar. Quer dizer, ele ficou feliz, mais 10 anos, tá, não sei o quê. Mudou o amigo de todo mundo, mudou toda a postura dele. Nós só vamos fazer essa mudança, né, quando a gente se assusta. Ah, eu preciso parar de fumar, preciso parar de beber. Só vai parar disso quando estiver internado no hospital, que passou do susto. Aí você para de beber e fumar. Por que você não parou antes? Por que esperou cair no hospital? Por que esperou chegar lá o homem de preto, né? O homem de preto com a foice lá para buscar você, para você parar de fumar e beber? Né? O desregramento. Por que você não fez isso antes? Jovem tem muito disso, né? Jovem, beber, fumar, fazer... Ah, vou ficar velho mesmo? Tudo bem, vou aproveitar que sou jovem. Depois eu, né, em tese recupero, né? Quantos jovens não perdem a vida por causa dessas posturas, né? Depois acordam chorando no outro lado, não sabe o que aconteceu, era tão jovem, cabeçada. Você sabe o que não é tão bom, o que é prejudicial, que você faz porque você quer, é o seu livre-arbítrio, né? Outros falam que foi a tentação, foi atentado pelo anjo das trevas, né? Que tentou para fazer isso. Coitado. Alguém é culpado, né? E é isso que nós fazemos. Alguém sempre vai ser culpado pelas nossas mazelas, pelos nossos sofrimentos. Já reparou? Sempre jogando a culpa no outro. Você bebe porque você quer. Você fuma porque você quer. Você tem a vida desregrada porque você quer. Bem? São suas tendências que se manifestam. Tendências que se manifestam e que tem que ser trabalhadas. E você vai dando o quê? Vazão. Porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Não é? Aí o que acontece? Ah, fulano que me levou a isso. Fulano fumava e me ensinou a fumar. Não, você aprendeu a fumar porque você quis. Ninguém obriga você a fazer nada que você não quer. Né? Ah, tá com os amigos. Oh, mas você não vai beber? Tem que beber, meu. Todo mundo bebe. Ah, as meninas gostam do cara que bebe e que fuma. Dá status, beber e fumar. Não sei o quê. Né? Você é careta, tá, não sei o quê. O cara começa a beber e fumar. Para fazer bonito para as meninas. As meninas também para os meninos. Desregramento, e vão todos desregramento por aí. Aí as consequências vêm lá na frente. Ninguém força ninguém a fazer aquilo que já quer fazer, ou seja, as suas tendências se manifestam e você dá vazão a elas.
Nós estamos aqui nesse planeta justamente para isso, para trabalhar essas tendências, para modificar essas tendências aqui. É vencendo os desafios. Nós pedimos, imploramos a oportunidade de reencarnar para poder resgatar os débitos. E nós fazemos o quê? Aumentamos a conta, né? É que nem cheque especial, né? Ah, não. Cheque, aumentar R$100 aqui, tudo bem. Mês que vem caiu o pagamento. Só que é o seguinte, né? Caiu o pagamento, você já tirou 100 e vai perder mais 100. Na realidade, você perdeu 200, né? Porque 100 é do banco e mais 100 para cobrir. 200. Quer dizer, já faltou. Aí você vai aumentar o seu débito, cheque especial. Aí você faz um empréstimo, né? Para poder pagar aquilo, fica devendo. E assim vai. A nossa vida é assim. Você vai fazendo o quê? Vai postergando a dívida. Por que você não para? Em vez de ficar postergando isso aí. Modifique agora. Aqui é o local. A Terra é um mundo de regeneração, um mundo de expiação e provas. E é aqui que nós passamos pelas provas. Onde aqui nós vamos trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios. Vamos trabalhar é aqui. Porque depois que você desencarnou, aí vai ficar só aquela lembrança, né? Ai, como era boa aquela pessoa tão... É, porque você não convivia com ele. Não, mas eu trabalhava com ele. É, mas você precisa ver como é que era em casa. Oh, graças a Deus, aqui não valia o pó das botas. Graças a Deus foi embora, é um menos para encher o saco. É assim que as pessoas falam. O que você faz da tua vida? Quais as posturas que você tem na sua vida? É isso que nós temos que analisar. Porque desencarnar todo mundo vai. Morrer, desencarnar, todo mundo vai. A única certeza é essa. Todo mundo vai. Eu não sei quando. Mas vai. Né? E aí vamos chorar, né? A hora que estiver do outro lado lá, porque você tem 500 dedos apontando para você. Aê, bem-vindo, legal. É agora. Aí você vai chorar, vai pedir, Deus, me ajuda. Ele vai te ajudar. Vai te ajudar sim. Mas tu vai sofrer um pouquinho antes. É normal. Porque você só vai lembrar de Deus quando você está no perreio, né? A gente só lembra de Deus, dos amigos espirituais, quando a gente está no sufoco. Né? Quando estamos numa boa, não lembramos não. Não digo todos, tá? Mas a grande maioria. A grande maioria é tão envolvida com as coisas do mundo que... E aí vai embora. Sobra o quê? Essas boas lembranças. Então deixem boas lembranças, mas os atos bons praticados. A sua postura, a sua conduta de vida, você mudou a sua conduta de vida, para que você possa ter um desencarne tranquilo. Para que a morte, ela seja como se fosse a oportunidade de você regressar ao plano espiritual mais evoluído, modificado. De bem com todos aqueles que estavam com você aqui, retorna para a sua família espiritual melhor. Esse é o significado. Por isso que no México fazem festa lá, a festa no céu, né? Que é a festa dos mortos no México. Por quê? Parte do princípio que as pessoas que morreram, né, tiveram uma boa vida. Refizeram a sua vida. Então tá uma festa lá no céu. É só festa, é dança, é festa. Então por isso que fazem isso aí. Eu estava vendo uma reportagem esses dias. Foi até à noite ele estava sem sono, né? Dormi tarde. Aí passou uma reportagem no Discovery de uma tribo indígena aqui no Amazonas. O Amazonas não é o estado do Amazonas, mas a região amazônica, né? E os xamãs, né? Eles fazem uso de uma substância que é para poder fazer a ligação, né? Tem vários nomes, chá de santo daime, droga, alucinógeno. E ele fazia o que? A ligação com os seus antepassados, os espíritos antepassados. E eles contam as experiências, eles contam que no contato com esses companheiros, eles são orientados como orientar a tribo. Então as posturas da tribo, tudo. E os xamãs quando voltam, porque eles são os líderes espirituais da tribo, né? Eles passam a fazer essa orientação. Até o chefe da tribo obedece ao xamã. Então eles passaram isso aí. Eu lembrei, eu falei, caramba, todo dia nós recebemos, né? Quando nós estamos dormindo, nós temos contato com os companheiros da espiritualidade, com os nossos mentores, com os outros, né? Aqueles companheiros.
Nós temos contato todas as noites e recebemos instrução. Né? E quando estamos acordados aqui, você vem aquele, puxa vida, né? Caramba, aí você lembra, em flashes, tive um sonho, e nesse sonho meu avô falou comigo, minha avó falou comigo, meu pai, desencarnado, falou comigo, me orientou. São o quê? São os bons espíritos que nos orientam. Né? Então, a morte é o final de um período, né? É o capítulo final, derradeiro, daquele livro. E tem a continuação do livro. Né? Tem o volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, que é cada vez que você dorme, que você desencarna, que você acorda, você reencarna e assim sucessivamente. Então, é aqui. E o xamã falou bem claro que tudo que a tribo tem que fazer é aqui, nesse plano. Todas as mudanças têm que ser feitas nesse plano. Ele falando desse jeito. Quer dizer, que conhecimento que eles têm em relação a nós? Se nós analisarmos, eles são nativos, são selvagens. E eles têm um conhecimento muito grande a respeito das coisas que convivem com ele, do etéreo que convive com ele. Né? Do respeito à natureza, do respeito... Então tudo isso são coisas. Eles vão amadurecendo. Nós passamos pela barbárie, passamos pelo selvagem, passamos pela barbárie e somos hoje evoluídos, civilizados. Né? Mas, conforme o tempo vai passando, nós vamos modificando as posturas. E é aqui, não sei isso aqui. Porque depois você desencarnou. Se você não teve uma postura boa, você vai ter que esperar a oportunidade para reencarnar. Aí você vai pedir outra oportunidade. Então não perca as oportunidades, não perca a chance de mudar a postura da sua vida. Trabalhe isso todos os dias. A gente fala, nós falamos, e nós às vezes não cumprimos aquilo que nós falamos, né? Mas a gente tem que estar sempre lembrando. Lembrando a todos e lembrando a nós principalmente. Né? Porque nós não podemos alegar ignorância, desconhecimento. Nós buscamos o conhecimento. Nós estamos amadurecendo, nós sabemos o que tem que ser feito. Agora, entra o livre-arbítrio, você faz se quiser, se não quiser. Né? Agora, depois, não vai reclamar. Depois não vai jogar a culpa no outro, não vai jogar a culpa em Lucifer, não vai jogar a culpa nos demônios, não vai jogar a culpa nos desencarnados, né? Não vai jogar a culpa em ninguém, não. O responsável por tudo é você. Você que é o senhor das suas ações. Você que vai ser chamado a prestar contas. Você que vai ter o coraçãozinho pesado na balança de Horus, de Osíris, lá no Egito. É você que vai passar pelo julgamento do barqueiro, do Caronte, né? Que vai levar para os Campos Elíseos ou vai levar para o Hades. É você que vai para o inferno, para o purgatório, para o céu, para o paraíso. Né? E assim é você que é o artífice da sua vida, das suas posturas. Os exemplos estão aí todos os dias. Então, não chama a reflexão. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim amanhã, eu planto hoje. E o que eu plantar hoje, com certeza eu vou colher amanhã. Isso é óbvio. E a certeza que todo mundo vai desencarnar. Essa é a única certeza, como a Rita colocou. A certeza que todo mundo vai passar dessa para melhor. Ou pior, né? O apóstolo Paulo dizia, né, que ele morre todos os dias. E todos os dias nós morremos, né? Dormimos e acordamos, morremos e acordamos, e sucessivamente. Um dia nós vamos dormir e não vamos acordar. Aí vamos acordar, não nesse plano, mas em outro plano. E aí, o que eu fiz da minha vida, né? O que eu aproveitei da vida que me foi dada. Né? Então, piedade, nós não devemos ter piedade dos outros. Nós devemos orar para que os outros possam encontrar o seu caminho. Não devemos sentir pena. Pena é um negócio tão... Mas o que nós podemos fazer para ajudar aqueles? Né? É assim que nós temos que pensar, para aliviar aquele sofrimento. Não temos que ter pena de ninguém. Misericórdia. Deus deixou bem claro para a gente, amai-vos uns aos outros. Meu pai falou, né? Jesus falou, amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama. E de praticar a caridade, e de levar o amor àquele que não tem, levar o carinho. Você se modifica e modifica. Quer dizer, o outro não, né? Você não vai modificar o outro, mas você vai plantar a sementinha. Ele vai modificar se ele quiser, mas o seu trabalho você fez. Né? Para que você tenha o quê? Desencarne tranquilo. Então vamos analisar isso aí, para que possamos ter uma vida plena e fértil nesse planeta aqui. Aproveitar esses momentos derradeiros que temos aqui, porque não sabemos quando vamos ter outro, né? Talvez demore um pouquinho, porque não se esqueçam,
São 7 bilhões aqui, mas tem 14 bilhões para encarnar. E não tem lugar para todo mundo, né? A Terra está chegando no limite dela. Então, vamos trabalhar aí para que possamos, talvez, não voltar aqui, mas ir para um mundo um pouquinho mais evoluído, um mundo de regeneração. Essa é a mensagem do Raul Teixeira e da Benedita Maria. Muito obrigado. Bom, chegou aquele momento de nós participarmos. Deixa eu por aqui. Essa semana, antes que nós fomos assistir um filme, O Contador. E ele estava comentando, né, o que você fez durante a sua vida, o que você fez de bom e tal. Aí, no filme tem uma passagem. Eu não vou contar, mas é assim, num determinado momento, o contador, ele estava se vingando, ou querendo se vingar daqueles que fizeram mal, não sei, para uma pessoa, para um parente dele. E ele ia matar a pessoa que estava comandando. Ele foi fazendo perguntas para quem ele ia matar. Uma das perguntas que talvez tenha sido a mais crucial para ele, ele perguntou: você foi um bom pai? Porque você está assim, à beira da morte, você não sabe. Mas ele foi sincero, ele falou: não, isso eu fui. Eu fui um bom pai, eu deixei de fazer outras coisas, mas eu sempre fui um pai consciente, um pai presente. E ele já começou a chorar, a própria pessoa que estava falando. Porque ele começou a se lembrar. E foi exatamente isso que salvou a vida dele. Essa postura dele, essa consciência. Tanto que depois, o filme, durante todo o filme, ele reflete neste momento de quase morte, mas que isso chamou a atenção dele. Quer dizer, a pessoa deve fazer o seu melhor sempre. Então, isso acontece. E essa semana também desencarnou uma pessoa que nós conhecemos, acredito que todos, foi Carlos Alberto Torres. Ele foi capitão inclusive da Copa do Mundo de 70. Seleção de 70. Seleção de 70. E o Parreira foi feito, porque os repórteres perguntam, né? E o que você acha? O que você, né? E ele foi perguntado, o Parreira, ele falou assim: o que morreu foi o corpo. Porque a essência, o espírito está vivo. Ele falou isso. A essência está viva, porque a vida é uma só. Mas nós temos essa vida, existência terrestre, existência espiritual, porque a vida é uma só. Então é isso que eu acredito, que a gente deva fazer o nosso melhor aqui. Sim. Porque depois tem só nós que vamos colher mesmo, né? Exatamente. Bom, o Lourenço. Oi, Lourenço. Boa tarde. Lourenço, boa tarde. Maria Leia. São Luís deve estar quente, né? Um forte abraço a todos os presentes. De certa forma, estamos todos preparados para morrer e para aceitar a morte? Faz parte de nosso processo natural. Tudo bem. Entretanto, quanto estamos afastados de nossa essência verdadeira? Isso é verdade. Queremos o impossível. Nos apegamos ao que é transitório e passageiro. Criamos sofrimentos em cima de sofrimentos. Portanto, se faz necessário trazer de volta a consciência de que podemos morrer bem. Por boa morte, quero dizer uma morte consciente de estar morrendo e sem deixar remorsos. Isso é verdade. Aquilo que eu comentei, inclusive, no tema, né? Viver bem para morrer bem, né? Então, o que você fez na sua vida vai influenciar quando você morrer, quando você desencarnar, né? Então, aproveite ao máximo para que você não tenha que se arrepender de nada que você fez, né? Se você, é lógico, coisas boas, né? Você trabalhou, se modificou e aparou essas arestas e você tem um desencarne tranquilo. Porque se você não fizer isso, com certeza vai ter alguém esperando você do outro lado, esfregando as mãozinhas assim, né? Só esperando você chegar, né? E aí, meu querido, né? Para os católicos são aqueles companheiros com o tridente, né? O tridente, aqueles fervorosos, né? O tridente, o caldeirão já de enxofre, vai direto, vai sofrimento, né? E vai, cada cultura tem a sua, né?
Exatamente. Devemos mudar. Mudar, exatamente. E nós podemos ter uma boa morte. Tem Sim. um livro até do Divaldo que fala Morrer viver bem. Viver bem, para morrer bem. Então vamos trabalhar isso aí. Alguma colocação? Mais uma pergunta? Obrigado, Lourenço, pela participação. Avon chama. Não é nem pergunta, mas só um complemento aí. Como você mesmo colocou, né, o texto fala, na morte não modifica ninguém, né? Uhum. Então, porque, como você mesmo colocou, às vezes o cara está morto, está lá no caixão, né? E todo mundo fala tudo aquelas coisas, transformando a pessoa no santo, né? É. E realmente é isso, quer dizer, e às vezes até muita gente procura espiritismo e tal, e faz esse tipo de coisa. Fala assim, meu pai desencarnou, agora virou meu mentor, minha coisa. E isso não condiz, entendeu? Não. Porque Não. isso a gente vê até no meio espírita, às vezes, né? Pessoas que até com algum conhecimento acabam falando essas besteiras, né? Porque não condiz, que é como a gente colocou. Se era uma pessoa que não teve alguma coisa errada, né? Tipo, não foi um bom filho, não foi um bom pai, né? E não é porque ele morreu que ele virou santo. Exatamente. Entendeu? Essa é a ideia, né? Então a gente tem coisa. E o importante é, como vocês colocaram, né? E o Lourenço também, é a gente tentar se melhorar. Agora, Sim. tenta pelo menos alguma coisa. Faz alguma coisinha, Faz alguma né? coisa, né? Porque não é que às vezes você não consegue fazer tudo. Não. Né? Mas tem se você muita gente quiser... que, baseado nisso, como sabe que não vai conseguir, aí já se deixa levar pelo lado errado. Exato. Aí que está o grande erro, né? Exato. Então, É aí que a gente tem que pensar. Então tenta pelo menos ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, alguma coisa. Para melhorar. Faça algum bem, né? E trabalhe nesse bem, né? exatamente. É essa que é a ideia, né? Porque o todo, assim, essa perfeição mesmo, nós não estamos preparados ainda, infelizmente. Senão nós não estaríamos aqui. Com nós certeza. seríamos um desses missionários que você colocou. Né? Exatamente. Não precisava estar aqui aprendendo, estudando. E mesmo eles ainda estudam, não param de estudar, mesmo missionários estudam, porque eles precisam ter sempre alguma coisa para trazer, sempre. Ué, Jesus não falou que o pai não parava nunca de trabalhar? Então. Se ele está lá, né? E a gente aqui, não vejo hora de aposentar, né? Imagine, né? Não quero fazer mais nada, quero já ficar sei tudo. Já fiz tudo que tinha que fazer, criei os filhos, os filhos estão formados, os netos estão grandes, não tem mais o Então que a gente fazer. tem que, sempre tem tempo de se modificar. Sempre. Mesmo que seja uma pequena coisa na sua vida, tem que tentar. É isso aí. Tem um exemplo da andorinha, né? Aquela andorinha que vai lá com o biquinho dela, pega a gotinha d'água e joga no incêndio. Joga no incêndio. Ela tá fazendo a parte dela. É o que nós temos que fazer. Fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, tá de bom tamanho. Se você modificou algumas coisas na sua postura, na sua vida, tá de bom tamanho, tá ótimo. Com certeza, você não vai ter que passar por isso de novo. Porque você já venceu. Né? Então, a gente tem que trabalhar sempre, como diz aqui o nosso colega, para ter uma boa morte, né? Para ter uma boa morte. Porque boa vida, no bom sentido, a gente trabalha para isso, para ter uma boa morte. Viva bem para morrer bem, né? Para que não tenha o desprazer de ninguém aí. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, falem bem de mim. Lembrem de mim, coisas boas que eu fiz durante a vida, essas coisas boas, né? Para que eu tenha uma vida mais tranquila. E a vida boa não é se preocupar com a vida material. Não. Exatamente. Essa é a verdadeira vida. Aqui nós estamos de passagem. Somos como passageiros do ônibus, né? Pagamos a passagem, ele nos leva para um trecho. Chegou no trecho, nós descemos. A vida é assim, é como se fosse um grande ônibus. Nós estamos embarcados, pagamos, estamos aqui e vamos esperar o ponto de descida. Cada um sabe onde vai ser o seu, né? Para pegar um outro ônibus, um outro destino. Tá? Muito obrigado. Uma boa tarde a todos que participaram. Então, nós agradecemos, né? As palavras, orientações. Uma coisa que você comentou rapidinho. O que nós temos aqui, que é o nosso guia, podemos dizer assim, é o Evangelho segundo o Espiritismo,
que é um código de comportamento dia a dia, diariamente, ou em todas as situações da vida, é ali que nós temos o nosso como agir. Então, nós não podemos dizer que somos desconhecedores, né? E nós precisamos aproveitar realmente todos esses instrumentos que nos são oferecidos para que nós possamos nos melhorar. Vencer o egoísmo, vencer o orgulho, a vaidade e nos tornarmos criaturas melhores. Para o nosso próprio bem, não só para o bem do outro, né? Então, nós vamos agradecendo as orientações e em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz do mundo e a paz no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e por aqueles que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos pelos trabalhadores do bem, por todos os lares da terra, pelos nossos lares, muita luz, paz, alegria e harmonia. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Graças a Deus. Nós agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos que vieram ter conosco. E pedimos que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, um bom restinho, um bom final de semana. E nós vamos passar agora para os passes, primeiro os que vão receber o passe magnético e depois o espiritual. Fiquem na paz de Deus. Uma boa semana a todos.